No ar, mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção. Nosso 112º programa deste projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e que pretende discutir as possíveis relações entre o direito e a literatura. Hoje, no nosso programa, vamos analisar, a pedido de alguns telespectadores, você pode mandar para nós as suas sugestões, e hoje estamos discutindo exatamente uma sugestão de uma telespectadora. Vamos analisar A Intrusa, é um conto de Jorge Luis Borges, e para tal nós contamos com a presença da Ângela Espíndola, que é doutora em Direito e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e também com a Márcia Ivana de Lima e Silva, que é pós-doutorada em Letras em Quebec, no Canadá, e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Feitas as apresentações, eu pediria para a Márcia Ivana que fizesse um pequeníssimo resumo, enfim, porque o conto é pequeno. Sim. Ele faz parte, né, desse livro, o Aleph, né, e conte rapidamente assim para nós podermos discutir o assunto. Bom, A Intrusa, esse conto, né, dentro do livro Aleph, que é de 1949, conta a história dos irmãos Nielsen, né, Eduardo e Christian, e eles têm uma relação bastante próxima, são os únicos da família, porque não há notícias de pai, mãe e outros irmãos. Então, é uma relação que se bastava em si mesma, né? Mas lá pelas tantas o Christian traz para morar com eles a Juliana. E uma coisa interessante do conto é que o narrador prepara o tempo todo o seu leitor para que haja um desfecho trágico entre eles, porque eles continuam morando juntos e a Juliana junto. E lá pelas tantas fica bem claro que a Juliana serve aos dois, né? Bem dentro desse sentido mesmo, de servir aos dois. E embora haja, né, essa preparação para que no final haja um duelo entre os dois e que, portanto, haveria um fim trágico entre os irmãos, o que acontece é uma surpresa, porque quem é sacrificada é a Juliana. Né? Perfeito. Pois bem, a nossa câmera mostrou antes o desenho, a foto, né, enfim, o desenho do rosto do Jorge Luis Borges, né, que é um contista, romancista. Esse livro, o Aleph, é uma coletânea de contos. Né, são coisas maravilhosas, né? Tem o Elogio da Sombra, o Aleph, História Universal da Infâmia, o Informe de Brode, enfim, o livro dos Seres Imaginários, o livro de Areia, que é muito famoso também, História da Eternidade. Então, o Jorge Luis Borges é um autor, né, que é personagem, inclusive, do Nome da Rosa, né, que é homenageado pelo Humberto Eco, né, como bibliotecário, né, inesquecível bibliotecário cego, cego, como Jorge Luis Borges também o era. E aí, Ângela? O texto, de fato, acho que é importante a gente falar também agora já de início, é que o Borges consegue, com esse texto, provar, né, que uma obra-prima se faz com poucas páginas. Isso. Né? O texto é de uma densidade, de uma profundidade, e a gente pode explorar ele sob diversos aspectos. Né? E para a gente fazer aqui a ponte entre a literatura e o direito, eu fiz um olhar sobre a obra a partir de duas perspectivas que eu acho que vale a pena a gente botar na mesa para discutir. Né? Uma delas sobre a perspectiva da homossexualidade, se existe ou não essa homossexualidade entre os irmãos. Né? E uma segunda é a falta de comunicabilidade, a incomunicabilidade entre o masculino e o feminino, né? Que dentro do direito a gente pode dizer a própria crise de paradigmas. Né? Até porque o texto, segundo a data, né, que o Borges próprio dá ali, o Christian, que é o irmão mais velho, que é quem comanda toda a narrativa, ele vai morrer no finalzinho do século XIX, né? Exatamente quando a gente pode falar dessa transição, ou início dessa transição, né? Da morte de um paradigma. Bom, mas o primeiro aspecto, então, do homossexualismo, que o próprio Borges nega, né? Ele vai negar isso numa conversa informal que ele tem com a Estela Conto, que
era uma jovem também escritora, com quem ele discutia e tinha um relacionamento durante um tempo, ele vai negar que existia esse homossexualismo. De toda sorte, a própria epígrafe do texto já denota isso. Né? Quando na epígrafe ele coloca ali um trecho bíblico. Né? Na epígrafe do livro dos Reis, né? Da Bíblia, do Velho Testamento. A angústia para quem não lê a Bíblia, enfim, mas esta seria uma relação, no Velho Testamento entre Davi e Jonatas, né? Jonatas, filho de Saul, né? Rei Saul. Angústia me oprime por ti, ó meu irmão Jonatas. Tu eras toda a minha delícia, teu amor era para mim mais precioso que o amor das mulheres. Aí ele abre, a intrusa, o conto é aberto por isso. Então, ele dá margem a essa ambiguidade. Você acha, Márcia e Ivana, a partir disso? Eu acho que vale a pena reforçar, a epígrafe é importante, mas tem outras traduções, a Bíblia é alvo de muitas traduções. Isso. A palavra delícias aqui não... Exato. Numa outra tradução a palavra é realiza. Realiza, Teu amor era para mim mais precioso. Não, tu eras toda a minha realização. Realização, no sentido de realização, que tira um pouco esse caráter homossexual da relação dos dois, né? Muito mais nesse sentido de que esse amor familiar seria suficiente para preencher, digamos assim, todos os espaços, né? Que eles não precisariam nem do amor da sociedade, que na verdade eles não tinham, né? Eles eram completamente apartados do grupo. E batalhavam por sua solidão. Exatamente. Eles trabalhavam, inclusive o narrador diz, né, eles trabalhavam pela solidão. Isso. Eles faziam questão de se manterem à parte daquela sociedade. Né? E então, talvez seja uma indicação de uma nova forma de relacionamento, não necessariamente homossexual, né? Talvez por isso o Borges tenha sido tão enfático em dizer que não havia homossexualismo na relação dos dois, né? Claro. Porque aí haveria homossexualismo e incesto, seriam dois problemas. A minha leitura do texto, quando eu vi o filme alguns anos atrás, nós não conseguimos recuperar o filme para mostrar algumas cenas para os nossos telespectadores. O filme era com a Maria Zilda, que fazia o papel da Juliana, né? É um filme muito antigo. E aí o filme brasileiro, o filme nacional, dá essa conotação de que haveria uma relação entre os irmãos. Talvez pela epígrafe e por causa de uma frase dentro. A minha leitura até nem é essa, né? Eu diria que, para além dessa questão, nós podemos trabalhar uma questão fortíssima também, que essa questão de paradigmas é importante, é a questão do que a mulher é nada ainda. Exatamente. Eu acho que tem duas... Eu concordo completamente com a Juliana, né? Esses paradigmas que não se encontram, né? Desculpa, a Juliana é a personagem, Juliana, mas tudo bem. Porque os paradigmas não se encontram, porque na verdade eles representam aquele mundo masculino, direto, concreto e rude, né? E ela representaria o mundo feminino e simbólico, e eles não têm a mínima capacidade simbólica. Tanto que quando o Christian resolve levá-la para o prostíbulo, né, para vender ela. Exatamente, porque eles começaram a brigar por causa dela, e aí ele resolve, não, então vamos, né, tirá-la do nosso convívio. Isso não resolve o problema, porque eles não têm o nível simbólico resolvido, eles precisaram, de fato, matá-la, acabar com o objeto. Isso. Porque eles não têm nenhuma capacidade de abstração. Eles vendem ela e vão clandestinamente visitá-la, usufruindo dos prazeres da carne com ela. Sim. E os dois de forma separada. Há um momento que eles vão e compram ela de volta, trazem ela para casa. Então, porque eles não conseguem viver sem ela, mas também não conseguem viver com ela. E o curioso é que eles nem justificam, eles sequer conseguem assumir isso, né? Eles trazem ela para casa justificando ainda com a dureza, com a rudeza, por questões práticas, né? Eles dizem, não, assim nós vamos cansar os cavalos, nos vale mais a pena tê-la em casa, né? E lá resgatam ela, né? Então, de fato, são dois mundos absolutamente incompatíveis,
né? E eles não conseguem lidar com isso. Né? E que fique bem registrado aqui, né? Esses dois mundos, o masculino e o feminino, não tem a ver com a categoria biológica, né? Sim, claro. Com o gênero. São categorias discursivas aqui, né? Que nós nos referimos. Mas há também um fato curioso, que o fim, né? O desfecho da história, em que quem mata ela é o Christian, né? Quem mata ela é o Christian, o Cristiano, né? E sem contar para o irmão mais novo, pro né? Eduardo. Que na verdade ele sempre também se coloca numa posição sempre submissa, né? Sempre. O Cristiano brigava com ele, era rude, e ele sempre aplacava, sempre se acalmava. E convida então o irmão para ir enterrá-la, né? Não diz que é esse o motivo. E lá diz, né? Bom, vamos trabalhar, né? Os abutres se encarregarão do resto. Os caranchos. Os caranchos se encarregarão do resto. A Stella Conto também vai dizer que esse final, quem dá, né, é a mãe do Borges, né? E a gente conhece também a relação dele com a mãe, que era uma relação de dominação, né, uma relação castradora, né? E aí mostra também como que, seria uma terceira abordagem, como que se lidam com as intrusas, né, no dia a dia do sistema jurídico, nas nossas vidas. Bom, já que nós não conseguimos lidar com elas, é melhor eliminá-las. Sim. Né? E é o que o Borges faz, né? Ele se relaciona com a Stella, que é uma precursora do movimento feminista. Tem um texto, um conto que pode trabalhar com isso, né? Com essa sensibilização. E ele acaba cedendo a um final mais simples, porque é assim que a dona Leonor diz, não, encerra com um final simples, põe, e aí diz, vamos trabalhar, que o que importa é o trabalho, a mulher, a coisa, essa só serve para servir. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo hoje um conto, A Intrusa, que é desse livro do Jorge Luiz Borges, né? Aleph, é uma coletânea de contos, e dentro dele tem A Intrusa, é um pequeno conto, que já deu aso a tantos comentários e também é um filme brasileiro, filme nacional, e que, por ser de Borges, é tão denso que dá margem a uma outra coletânea de contos a partir do modo como ele coloca o universo masculino, o universo feminino, mas o universo da própria sociedade do século XIX, né? E os papéis de representação social também. Sim, sim. Uma coisa que eu acho bem interessante no texto também eles saem de um estado de rudeza, né, e de solidão, só existem os dois, passam por uma experiência que poderia ter sido transformadora, mas optam por voltar. Ao final, eles estão exatamente no mesmo estado em que começaram, né? Os dois juntos, e agora com um laço a mais a uni-los, né? A morte da Juliana, e, enfim, esquecê-la. Há um pouco de estado de natureza, o estado de natureza em que a intrusa vem fazer o papel de uma certa interdição, e como a complexidade do Borges e o seu pessimismo, né, com relação ao mundo, e isso pode se considerar pela visão dele do labirinto, enfim, que está presente em grande parte de suas obras, ou o livro de areia, né, porque cada dia que você termina o dia, o livro se esfacela e você começa de novo. Né? Então, essa questão, a intrusa pode ser exatamente o papel da interdição, quer dizer, você tem uma sociedade em que eles vivem no estado de natureza, os dois, vem a intrusa, eles trazem ela, eles fazem um acordo, um contrato, trazem ela estabelece a interdição. Sim. A partir da interdição se constrói uma nova forma de viver, e só que essa nova forma de viver acaba fazendo com que eles dialeticamente acabam optando pela volta ao estado anterior, que é a própria barbárie da própria sociedade, que faz com que os dois irmãos sejam produtos daquela sociedade. Que sociedade é essa que produz dois homens como esses, né, que lutavam por sua solidão, isto é, por não se acantonarem
com o resto, ou não se misturarem com o resto da sociedade. A viverem na linearidade. Isso. Né? Né? E o curioso é que, na verdade, ela não é a intrusa, ela é a introduzida. Né? Ela foi trazida, eles que não dão conta desse pacto. Exatamente. Né? Eles não deram conta disso, da complexidade disso. E retornam à linearidade, né? A um paradigma mais linear. Né? Eles não conseguem lidar com essa presença, né? Que eles são tão solitários dentro dessa opção que eles não conseguem lidar com essa presença de uma terceira que eles pessoa mesmos fizeram. e de uma mulher. Eu acho que o dado de ser mulher é importantíssimo, né? E dela em si, porque na verdade o próprio Eduardo já tinha tentado introduzir uma outra mulher, né? E aí não dá certo, ele expulsa ela. E ele começa a ficar irritado, bravo, cai na embriaguez e todos os arredores já percebem que ele estava apaixonado por Juliana sem ele sequer saber. Exatamente. Né? Então, pela mulher e por ela em si, talvez por ela ter sido alvo do próprio irmão. Né? E aí a relação entre eles, né? de reflexo, de espelho. Sim, por ser o mais velho, né? Exato. A escolha do mais velho reforça esse amor, né? Que ele sente. Seria um amor duplicado, né? Se a gente vai pensar assim, já que ele admira tanto o irmão, claro que ele vai admirar as escolhas do irmão. Exato. E a atenção dele fica dividida, né? E tem uma coisa muito interessante que o narrador fala no início, e tem um dado muito interessante, é uma narrativa que o narrador vai multiplicando as camadas narrativas, né? Ele ouviu a história de uma outra história que talvez tenha sido contada pelo Christian, mas que ele duvida muito. Então ele vai, aí no final desses 2 parágrafos introdutórios ele diz, mas eu vou fazer uso da literatura para contar o que segue. Então ele mesmo, digamos assim, confirma a nota ficcional do que vem pela frente, né? Do que vem diante do leitor. E ele diz que na casa só havia uma Bíblia gasta. Então, esse dado de que eles não têm mesmo um referencial simbólico, não tem texto literário, não tem lendas, eles não têm, e isso da incomunicabilidade, eles não trocam nenhum tipo de narrativa oral, né, que resolva, mesmo que não haja a palavra escrita, para resolver, né, esse dado simbólico da relação dos dois com eles mesmos e o mundo, eles não têm nada, eles só têm uma Bíblia gasta e que nunca é manuseada. Então, provavelmente eles são até analfabetos, né? A gente não tem muitos dados sobre isso. Então, isso é interessantíssimo, né? Porque eles escolhem essa rudeza e essa linearidade, né? Essa simplicidade, simploriedade, eu acho, de vida, quando chega ao final, né? Eles não conseguem dar o passo adiante. E me parece que isso está um pouco ligado ao fato de eles viverem marginalmente, economicamente também. Porque eles não são plantadores, eles não são... Exato. Eles não são nem pequenos nem grandes plantadores. Né? Eles também, no fundo, são uma espécie de caranchos, né? Exatamente. Eles também são caranchos. Exatamente. O carancho vem ajudá-los depois a comer os restos da Juliana, mas eles também são caranchos sociais. Eles vivem dos restos da sociedade. Exatamente. Né? Então, também eles são párias, como os caranchos, que acabam se alimentando dos filhotes dos outros bichos, dos restos, né, da carniça, e eles também fazem isso. Né? Então, eles também são, digamos, simbolicamente o retrato de um contexto de não direito. De uma sociedade exclusiva, de exclusão. Excludente, né? E que também, de certo modo, se pode talvez dizer que os inputs de demanda, os inputs de demanda que vêm, por exemplo, com a entrada da intrusa, que é introduzida, acaba fazendo com que eles não resistam a essa possibilidade do novo. Exato. Eles, assim como o direito também não consegue. É muito difícil o direito ou qualquer sistema, vamos supor que eles têm um sistema, entre eles, um sistema social, eles não resistem à possibilidade do novo, né? E aí eles expulsam, eles fazem... Se deixam seduzir pelo novo, né? Exato. Tocam o novo, né? Mas depois não sabem o que fazer com isso, não dão conta. E aí vem o abraço reconciliador, né? Aquele em cima da mulher sacrificada ou da novidade sacrificada. Né? E aí sim, o que eles passam a compartilhar é um novo ato a ser compartilhado, que é a obrigação de esquecê-la, né? A obrigação de esquecer esse novo paradigma. Só que depois de tocá-lo, né? Depois de se aproximar da novidade,
como como esquecê-lo. como eles não conseguiam ser as mesmas Os caranchos pessoas. não ajudarão nisso. É. Sim. E como eles também já não eram os mesmos depois de venderem ela pela primeira vez, depois de matá-la, que era o único modo deles se livrarem dela, Uhum. mas também nunca mais eles conseguiriam viver, tanto é que isto é contado deste modo por Christian, Uhum. também porque eles não conseguiram nunca mais restabelecer aquele sistema que tinha sido adulterado. É tão perfeito, né, na sua projeção inicial, mas o interessante é que eles não deixam descendentes, né? Então, no momento que eles morrerem, esta ordem morre junto. Então, eles são, na verdade, representantes de uma ordem que é finita, que está terminando e que tem seus dias contados, né? Me parece que isso o fato de eles o fato de sempre se relacionarem com prostitutas que também são párias da sociedade tal como eles, né? Então eles estão sempre na borda, né, da situação Os social. outsiders. Isso que está, né? Tudo que aparece nesse texto são a borracheira, né? Uhum. Nosso programa passa para todo o Brasil, borracheira, em linguagem gauchesca ou linguagem castelhana, né, borracho, né, as coisas que bebem muito, né, e borracheira, jogo de truco, prostituição, Tropeiros, né? tropeiros, Os caranchos. carancho, furto de gado, né, e viver de bico. Sim. Sem nenhum, não há institucionalização. Não. E tudo, a finitude de tudo, né? Tudo com um marco para chegar-se a um fim, né? Então você pode dizer que assim, que a questão, a mulher não há uma institucionalização do feminino. Não há, ali naquela relação não se institucionaliza a possibilidade do feminino, por exemplo, então da questão da diferenciação. Então aquilo acaba sendo algo de não instituição. O não instituído. Não instituído. Introduzido e não instituído. Né? Introduzido e não instituído. E isso é uma questão que para o direito é a sua própria morte. Você pode dizer não há isso. lugar para o simbólico naquele momento. Isso. Não tem. Não há lugar tem. pro sentido. E o direito lida muito só com pro o povo. simbólico em algumas questões. Né? Então, Sim, o direito é o espaço simbólico. das relações simbólicas de poder, Exatamente. né, que se dão a partir do direito. Então, a questão da instituição é fundamental para o direito. Se não há institucionalização, o direito acaba perecendo, ou não se realiza. Né, por exemplo, na questão da própria noção de contrato. Tem um comentário que o narrador faz em determinado momento, quando o Eduardo já está apaixonado pela Juliana também, que eles começam a brigar por várias coisas, mas sempre era outro motivo, né? Ou seja, o amor, né? Dividir o amor por ela. E eu acho que o direito às vezes lida com isso, principalmente, eu fiquei imaginando assim, separações de casais, que as pessoas brigam pelos talheres, mas na verdade não são os talheres o problema, né? Claro. O problema é a relação mal resolvida. E eles tinham esse problema, né? Essa relação mal resolvida, eles não conseguiam falar sobre isso. Eles não tinham o mínimo de verbalização sobre o problema. Né? Talvez o direito seja o masculino, né, e a justiça seja o feminino, né? É uma boa comparação. E o direito como masculino às vezes não deixa institucionalizar a justiça, que é o feminino. Então não existe o masculino sem o feminino, pelo menos no papel, na questão da representação do papel. E nesse caso o feminino ele perturba. Sim. Porque ele sensibiliza. Exato. E no caso, em tendo matado a Juliana, eles também morreram. Também houve uma morte para eles, né? Uma morte de toda aquela relação que era perfeita e que agora não é mais. E o fato de eles terem de compartilhar esses laços e essa perda, enfim. Então, morrer a Juliana, simbolicamente morre o feminino, as suas próprias possibilidades. eles morrem também. Sim, nós poderíamos arriscar até uma continuidade da história, né?
Será que sim, aquele abraço final ali seria um abraço reconciliador? Será que eles voltariam a ser eles como antes? Será que eles voltariam a um estado anterior? É impossível. Acho que não. É impossível Talvez exatamente porque a ideia do texto é mostrar essa impossibilidade. Essa impossibilidade porque eles já tinham ido, tanto é que Já tiveram tinham que ido matá-lo, buscar, claro. buscaram de volta. Era o único jeito era Em matá-lo. 30 segundos, por que ler Jorge Luis Borges? Esse texto em especial porque ele é intrigante, ele nos leva a diversas compreensões e interpretações, né? Ele trabalha com essa discussão que é interminável entre o masculino e o feminino. O próprio Dona Flor e seus dois maridos, que já foi lido e interpretado aqui, também faz esse tipo de abordagem e também dá muitas discussões. O texto vale a pena ser lido, né? É um texto curto e de extrema profundidade. Acho que sim, Borges prova, né, que ele consegue fazer e que se pode fazer uma obra-prima com poucas páginas. E aí, Então, Márcia? são 4 páginas que suscitaram, suscitaram todas essas nossas reflexões, que não foram esgotadas, né? Daria para falar muito mais sobre este texto, a Intrusa, mas eu acho que o Borges merece ser lido por ser um dos escritores mais inventivos do século XX, sem dúvida nenhuma. Não pode passar por essa vida sem ler alguma coisa do Borges. Minhas relações com o Borges são antigas. Na verdade, descobri Borges na década de 80, quando, numa disciplina, quando eu fazia mestrado, eu sou da Belle Époque, então, dessa época, que se levava um tempão para fazer mestrado e doutorado, e o professor Luiz Alberto Vará, que era argentino, nos mandou ler O Nome da Rosa numa disciplina de semiologia jurídica. E, a partir daí, o Borges era o sinalizado dentro, né, que era o bibliotecário. E, a partir disso, então, o Livro de Areia e uma série de textos, né, que formam esse imaginário borgeniano. Eu quero agradecer, né, a Márcia Ivana, quero agradecer a Ângela por ter estado aqui conosco neste mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, esse programa que foi feito por sugestão, né, de telespectadores. Pode escrever para nós. Estamos no ar em todo o Brasil, do norte a sul. www.unicinos.br é o nosso site, o nosso sítio. www.unicinos.br, aí coloque uma barra, Direito e Literatura, tudo junto. Você pode baixar nossos programas e pode nos mandar e-mails para entrar em contato para sugestões, e queremos estar proximamente, né, com novos clássicos, contos, ficções, romances, destas inexoráveis relações entre o direito e a literatura. Até mais.